Oi, gente, está no ar o R7 Fala Comigo e hoje eu recebo o Fábio Vilela, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no R7 Fala Comigo para falar da minha instituição, do Ministério Público do Trabalho, e esclarecer eventuais dúvidas acerca da atuação da nossa instituição. Legal. Procurador, vamos começar falando sobre algo que deixa muitas pessoas confusas, né? Por exemplo, qual a diferença entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho? Porque muitas pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não. Cada uma com a sua função. Explica pra gente, por favor. Sim, é muito comum essa confusão, né? Primeiro, são instituições totalmente distintas. Nós temos, primeiro, vamos começar de trás para frente, Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, como o próprio nome diz, integra o sistema de justiça, o poder judiciário brasileiro. Nós temos o juiz do trabalho na vara do trabalho. E o que o juiz do trabalho faz? Vai julgar aquelas chamadas reclamações trabalhistas, as ações trabalhistas, ações de pedido de vínculo de emprego, de pagamento de verbas decorrentes de um contrato de trabalho. Tudo isso é feito pelo Poder Judiciário Trabalhista, pela Justiça do Trabalho. Então, é uma atuação aí judicial, onde tem o juiz que, diante de uma lide, de um conflito, de uma relação de trabalho, vai proferir uma decisão. O Ministério do Trabalho, atualmente Ministério do Trabalho e Emprego, é um órgão do Poder Executivo e que ele é responsável para elaboração e implementação de políticas públicas, geração de emprego e de renda, é responsável também pela expedição da carteira de trabalho, que nós temos agora com a carteira de trabalho digital, é responsável pelo seguro-desemprego e também tem uma atuação de fiscalização das relações de trabalho, inclusive na área de saúde e segurança do trabalho, através dos auditores fiscais. Então, aqueles fiscais que muitas vezes fiscalizam as empresas em caso de irregularidades trabalhistas, impondo multas administrativas, interditando estabelecimentos, embargando obras, esses são auditores fiscais do trabalho, que estão vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego. E tem, por último, a minha instituição, que é o Ministério Público do Trabalho. Se nós formos na Constituição, que é o nosso texto maior, vamos dizer assim, legal, diz lá que o Ministério Público como um todo é uma instituição permanente que é essencial à função jurisdicional do Estado e que tem por competência e atribuição defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público do Trabalho faz tudo isso, só que dentro das relações de trabalho, no âmbito das relações de trabalho. Se você for lá na Constituição, diz lá que o Ministério Público brasileiro é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público do Trabalho está dentro do Ministério Público da União, juntamente com o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E o que faz o Ministério Público do Trabalho? Na verdade, nós temos diversas formas de atuação. Vou procurar ser breve, mas a principal dela é através de denúncias. Nós chamamos tecnicamente de notícia de fato. Então, o Ministério Público recebe denúncias de irregularidades trabalhistas dentro de determinadas empresas, instituições. Essas denúncias viram um procedimento investigatório, que nós chamamos de inquérito, vai ser analisado por um procurador ou uma procuradora do trabalho para verificar se essas denúncias são verdadeiras, se realmente ocorrem essas irregularidades, para que haja uma atuação nossa. E que atuação é essa? Pode ser a afirmatura, a celebração de um termo de compromisso de ajustamento de conduta, que nós chamamos de um título executivo extrajudicial, e pode ser também através do ajuizamento de ações civis públicas. Tá? Essa hoje é a principal forma de atuação do Ministério Público do Trabalho. Temos também a atuação, como nós chamamos de órgão interveniente, como fiscal da lei, já é uma atuação processual. Alguns processos, em razão da qualidade da parte envolvida ou da natureza da matéria, existe um interesse público, um interesse social que justifique a nossa atuação, a nossa intervenção naquele processo. Existe também uma outra forma de atuação, que é o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, promoção de interesses. Estou vindo aqui ao programa explicar o que faz a minha instituição, esclarecer a população, como denunciar, o que faz o Ministério Público, o que ele não faz, para que não haja essa confusão. Isso tem um caráter pedagógico, interdisciplinar. É muito comum a instauração de procedimentos promocionais dentro do Ministério Público do Trabalho, ele atuando como articulador social, junto com outros órgãos, outras entidades.
é também uma outra atuação nossa. E também a área de mediação de conflitos coletivos, nós atuamos. Ou seja, em resumo, o Ministério Público do Trabalho, eu costumo dizer, não tecnicamente falando, mas para que entendam, é como se fosse um advogado da sociedade. Não é um advogado do poder público, não é do Estado, não é da União e não é dos municípios. Alguns direitos coletivos que são desrespeitados e que possuem uma repercussão social, ou mesmo alguns direitos individuais que têm uma relevância para a sociedade como um todo, nós chamamos de indisponíveis, justificam a nossa atuação. Então, por exemplo, trabalho infantil, discriminação nas relações de trabalho, assédio moral, assédio sexual, trabalho em condições análogas de escravo, condutas antissindicais, ou seja, são temas que ultrapassam muitas vezes a esfera da individualidade e atingem a sociedade como um todo. Então, nós atuamos. Não cabe ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, um empregado, uma empregada de uma empresa foi dispensada, ou como fala, foi mandada embora, não é isso? E não recebeu os seus direitos. Não, não é o caso do Ministério Público do Trabalho. Tá? Aí temos que contratar um advogado, ou então buscar o sindicato para prestar assistência judiciária, escritório modelo de faculdade, para ingressar com a ação trabalhista e buscar. Agora, o Ministério Público, então, a ideia é atuar em relação àqueles direitos da coletividade, ou mesmo de direitos, violações que foram individuais, mas em razão da sua relevância, justificam a nossa atuação. E vocês também fazem um trabalho muito forte, né, nessa fiscalização também, não sei se fiscalização é a palavra correta, com relação às condições de trabalho, com relação àquela questão análoga à escravidão. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso e o que configura de fato esse trabalho análogo à escravidão. Sim. Na verdade, a questão do trabalho em condições análogas de escravo, ele está tipificado até no Código Penal, artigo 149, é um crime, mas não fica essa ilicitude adstrito à questão criminal. Existe toda uma responsabilização trabalhista que também impõe a nossa atuação e junto com outros parceiros institucionais. Um parceiro muito forte nosso, inclusive no combate ao trabalho em condições análogas de escravo, é o próprio Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais, como também da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, todos atuando, cada um dentro da sua área. Se nós formos analisar, o trabalho em condições análogas de escravo, ele pode ser constituído de diversas formas. Nós falamos do trabalho forçado, do trabalho degradante, da servidão por dívidas e da jornada exaustiva, de acordo lá com a tipificação prevista no artigo 149. Por exemplo, quando o trabalhador ele é impedido, quando a gente fala, ele tem a sua liberdade de locomoção e de autodeterminação ceifada, ele não pode deixar o local de trabalho, ele muitas vezes, há um cerceamento do seu direito de vir, ele não pode a qualquer momento pedir o desligamento, isso nós consideramos como trabalho forçado, é trabalho em condições análogas de escravo. Mas eu preciso disso para configurar? Não. Posso também ter um trabalho degradante, que também é o trabalho em condições análogas de escravo, quando não são oferecidas no meio ambiente de trabalho condições dignas, que violem à primeira vista a dignidade da pessoa humana. Não fornece água potável, não dá acesso a sanitários, a comida fornecida às vezes são comidas para falar no mínimo de baixa qualidade, quando muitas vezes são apodrecidas, ou seja, são condutas que aviltam a própria condição humana. Também é o caso muito comum de jornadas exaustivas, não somente pela sua extensão, mas também por sua intensidade. Por exemplo, em canaviais, sob o sol, durante muito tempo, sem os equipamentos de proteção individual, pode caracterizar. A servidão por dívidas, muito comum, nós chamamos tecnicamente do regime do truck system. Ou seja, muitas vezes os trabalhadores eles são aliciados em vários locais do Estado, vão muitas das vezes não necessariamente para lugares de difícil acesso, e eles não são fornecidos equipamentos de proteção individual, a alimentação é fornecida cobrada e preços elevados, para que cause o quê? Um endividamento, e ele tenha cerceado o seu direito de locomoção. Eu não posso sair,
porque eu não paguei essa dívida. Quando esse endividamento ele é ilícito. Mas lembrando que o trabalho em condições análogas de escravo hoje não está afeto só à área rural. Nós temos e muito na área urbana. Nós temos, inclusive, muito hoje, infelizmente, crescendo os casos de trabalho escravo doméstico, trabalho em condições análogas de escravo no âmbito doméstico. Então, infelizmente, é uma realidade ainda existente, tá? E que merece um olhar, uma atenção não só do Ministério Público do Trabalho, como do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Com certeza. Agora, recentemente também teve uma lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying no ambiente de trabalho, inclusive. Porque hoje isso, infelizmente, é algo muito comum, a gente vê notícia, né, de bullying, cyberbullying em várias esferas. Mas isso, inclusive, acontece muito também no ambiente de trabalho. Explica pra gente um pouquinho sobre isso e como que, de repente, dá até alguns exemplos de como isso é feito no ambiente de trabalho. Certo. Recentemente foi publicada a Lei 14.811 de 2024, que faz uma série de alterações, inclusive no Estatuto da Criança e Adolescente, mas criminaliza lá no artigo 146A, cria no Código Penal 146A, o crime de intimidação sistemática, bullying, cyberbullying. O bullying, na verdade, é um outro nome, a depender do país, bullying, mobbing, assédio moral, terror psicológico, IDIM, ou seja, de acordo com o país tem a sua nomenclatura. É uma prática de assédio. E o cyberbullying seria o assédio dentro das redes sociais, da internet, com essas novas tecnologias. O que seria o assédio moral ou bullying? Na verdade, é uma conduta abusiva, de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica da vítima, que é feita de forma reiterada, sistemática, que tem por foco colocar a vítima em situações constrangedoras, humilhantes, afetando no direito nós chamamos de honra subjetiva, ou seja, a sua autoestima, inclusive trazendo reflexos à sua reputação, com a ideia de alijamento, de isolar. Tá? Pode ter, inclusive, um fator discriminatório embutido aí. Eu posso fazer isso por razões discriminatórias, mas não necessariamente. Né? Então, na verdade, o assédio moral é um fenômeno psicossocial, ou seja, não é um fenômeno que acontece só no mundo do trabalho. Eu posso ter um bullying, um assédio moral no âmbito escolar, numa universidade, dentro de um grupo de amigos, na esfera familiar eu posso ter, mas acontece muito nas relações de trabalho pelas desigualdades, né, inerentes até por essa relação que existe muitas vezes entre empregado e empregador. E a questão do assédio ela é tão séria, porque na verdade é um ato que atenta contra a saúde mental. E hoje o mal do século é a saúde mental. Né? Então, muitas das vezes, nós ficamos mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que no nosso lar. Verdade. Então, é muito importante que o empregador e a empresa cuide da manutenção da rigidez do meio ambiente laboral, tanto no aspecto físico, ou seja, agentes químicos, físicos e biológicos, mas também no aspecto psicológico. Tá? Então, porque hoje o assédio é também uma prática que atenta contra o meio ambiente laboral, em seu aspecto psicológico. Existem estudos que são feitos que dizem que um ambiente onde há prática de assédio, não só o bullying, assédio moral, mas também assédio sexual e outras formas de assédio, há uma queda da produtividade da empresa. Aumenta muito o risco de acidente de trabalho, ocorrem o quê? Doenças ocupacionais. E, claro, pode trazer e deve trazer a responsabilização da empresa. Aí vem o passivo trabalhista, a atuação do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Só que nós temos que ter cuidado, que infelizmente, em alguns casos, está havendo uma banalização do assédio moral. Então, como eu falei, o assédio moral, ele pressupõe, quem pratica o assédio moral, ele quer humilhar. Ele quer atacar a dignidade psíquica, a autoestima. Então, por exemplo, tratar de forma humilhante, com xingamentos, com ironias, de atentar mesmo contra a dignidade, exigir tarefas que eu tenho ciência de que aquela pessoa não tem a capacidade técnica para cumprir. Por quê? Porque eu não quero que ela cumpra, eu quero humilhá-la. Exigir num prazo que eu sei que ela não tem como cumprir, ou exijo que ela cumpra e não dou as informações necessárias para tal. Eu isolo a pessoa de forma proposital do meio ambiente laboral, com a ideia de humilhação,
de afetar sua autoestima. Eu não dou trabalho, não como um prêmio, como uma licença, mas como forma de dizer, olha, você não serve para nada, eu vou te deixar olhando todo mundo do trabalhar. Eu exijo que pratique tarefas que estão muito aquém da especialização daquela pessoa com o intuito de humilhá-la. Tudo isso é o assédio moral. E no mundo do trabalho, assim como o assédio sexual, hoje não se prevê, não se impõe uma atitude reiterada, um assédio sexual hoje, principalmente no chamado assédio sexual por chantagem, que é o mais conhecido, basta uma única vez, natureza grave, já configura o assédio. O assédio moral hoje já vem caminhando para isso, em alguns casos, mesmo um único ato pode configurar, com base, inclusive, na Convenção 190 da OIT. Mas são alguns casos de assédio moral. Agora, o senhor citou aí alguns exemplos, né, de a questão do assédio moral, sobre algumas formas em que ele é praticado, né? Agora, mas também existem aquelas formas em que ela vem disfarçada com determinadas brincadeiras, de maneira que cause um constrangimento com a pessoa e aí outras acabam rindo. Enfim, ela vem de uma maneira disfarçada. Isso é comum? É comum. Nem sempre existe também o assédio moral que é feito de formas claras, mas nem sempre. Às vezes, através de brincadeiras, entre aspas, ironias, eu vou atentando contra a dignidade psíquica, a autoestima, e é cruel porque a própria vítima não sabe, se não tem senso de humor, se é uma brincadeira. Aos poucos vai atingindo e vai, com certeza, minando a integridade psíquica dessa pessoa e contaminando todo o meio ambiente de trabalho. É muito comum. O que é importante para a configuração, né? Que nessa conduta, muitas vezes, na maior parte das vezes de forma reiterada, o intuito, né? A gente sabe quando é uma brincadeira, por uma brincadeira, até uma brincadeira de mau gosto, que pode acontecer, episódica, pode acontecer, mas quando tem intenção por trás daquilo de atingir, de isolar, de procurar que ela tenha a sua autoestima violada. Então temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, nem todo galanteio é um assédio sexual. Sim. Como também nem toda brincadeira é um assédio moral. Como também temos que ter muito cuidado. Quando eu falo em assédio moral, eu costumo falar tão importante quanto combater o assédio moral é combater a sua banalização. Então, por exemplo, eu tenho um chefe muito criterioso e ele é assediador? Não. Isso aí eu posso ser um chefe mais exigente, desde que, dentro de certos limites, não haja de forma abusiva. Posso ter. Eu tenho um chefe um pouco mais tranquilo, um chefe um pouco mais estressado. O que eu não posso é extrapolar certos limites. Até porque cabe ao empregador o poder de dirigir a prestação de serviços, dentro de certos limites legais. Então, por exemplo, o trabalhador está fazendo trabalho remoto porque a empresa permitiu. A empresa depois fala, não quero mais que você faça trabalho remoto, quero presencial. Essa é de moral? Não. Então, temos que ter muito cuidado para não confundir as coisas, banalizar um instituto, como já foi muito feito com dano moral, e quando nós precisamos de utilizar, é muito mais difícil, porque já está naquele inconsciente, lá, mais uma alegação de assédio moral, quando na verdade não é bem isso. Não, existe e é muito forte, infelizmente, uma realidade. Nós temos diversos casos, principalmente naquelas empresas em que se trabalha muito com metas. Não que o Ministério Público do Trabalho seja contra metas, não. Toda empresa tem que ter metas, planejamento, mas é como se cobra essas metas, né? Gerando estresse, gerando muitas vezes injúrias. Nós temos várias formas de assédio moral, inclusive, poucos sabem, talvez, a não ser quem é da área jurídica, que o assédio moral ele pode ser praticado não só, como é mais comum, do superior hierárquico, do chefe, para o subordinado, é muito mais comum, pode se dar entre colegas de trabalho e pode se dar do próprio subordinado em relação à chefia. São casos que também podem configurar. Mas na maior parte do tempo, dos casos, logicamente, o assédio moral é feito do superior hierárquico do chefe para o subordinado. Agora, procurador, para a gente finalizar, eu queria saber se vocês também recebem denúncias, se existe algum canal onde as pessoas, o público de maneira geral, pode chegar até vocês para fazer alguma denúncia. Sim. Na verdade, todas essas denúncias podem ser encaminhadas, primeiro, em qualquer unidade do Ministério Público, do Trabalho, seja uma sede de Procuradoria Regional do Trabalho,
ou nas chamadas PTMs, Procuradorias do Trabalho nos municípios, qualquer pessoa pode presencialmente fazer a denúncia. Mas pode ser por telefone também, mas nós temos também a denúncia pela internet e lá também tem todas as explicações. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região e temos o site, né? www.prt, de Procuradoria Regional do Trabalho 1, Primeira Região, .mpt.mp.br. Lá, acessa, denúncia. A denúncia pode botar seu nome e pedir o sigilo do nome, pode ser denúncia anônima, tem que colocar a empresa, de preferência CNPJ, localização, do que se trata. Automaticamente é gerada nessa denúncia uma notícia de fato. Essa notícia de fato é encaminhada ao membro do Ministério Público para fazer análise. Por que tem que fazer análise? Primeiro, tem casos de que a pessoa acha que é uma irregularidade trabalhista e não há algum. Uhum. Tem casos que até em tese há, mas nós não podemos atuar. É uma questão de ação individual, por exemplo. Ou então tem casos que é uma irregularidade, mas ela não é trabalhista. Não cabe nós apurarmos, temos que mandar para um outro órgão do Ministério Público atuar. Então, não, é o caso de irregularidade trabalhista em tese, que nós temos que apurar. O Ministério Público do Trabalho tem a legitimidade para atuar, aí sim o colega vai avaliar para instaurar o inquérito, para investigar e, se for o caso, fazer a devida atuação. Tá ok, muito obrigada por todos os esclarecimentos, foi com certeza de muito aprendizado para mim e tenho certeza também para todos que nos assistem. Obrigada, procurador. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos à população sobre a importância da nossa atuação. Obrigada. Obrigado. E a você que esteve com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia e a gente te espera na próxima. Tchau, tchau.